Uma das principais marcas do período natalino é o corre-corre para comprar presentes para amigos e familiares, lembranças de amigo secreto e também itens para a ceia de Natal. Nesta época, as ruas e os shoppings ficam lotados de pessoas prontas para consumir. E para falar mais sobre o consumismo, o Conexões traz aos estúdios a professora Silvia Zanola, que é psicóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG. Olá, professora. Olá, obrigada pelo convite. Antes, o Conexões traz uma reportagem especial sobre o consumismo tão comum na época de Natal. Música natalina, decoração especial, horário de atendimento diferenciado e muitas promoções. Tudo para atrair mais e mais clientes. É assim em todo final de ano, quando milhares de pessoas saem às ruas para comprar. Elas acabam gastando muito dinheiro. R$700. Mais ou menos R$200, né? Que eu posso gastar esse mês. Para a família toda? É, só eu mesmo, esse filho mesmo. Não tenho média certa não, mas um dinheirinho até razoável. O Natal é a melhor data comemorativa para o comércio durante todo o ano. Nesta época, as ruas de comércio e os shoppings ficam assim, como verdadeiros formigueiros humanos. A maior parte das pessoas, independente da classe social, sentem necessidade de dar e receber presentes. Os artigos escolhidos são cada vez mais caros, o que reflete também o fetiche pelo consumo. O sujeito deixa de consumir produtos para consumir desejos. Ele é consumido, ele é perpetuamente, tem que se realizar no consumo. Então ele criou um conceito chamado desejo de consumpção. O sujeito, então ele não é o produto que vai satisfazer o seu desejo, mas é o desejo que alimenta o próprio desejo. Ocorre que o consumidor ele fica quase que indefeso. Aí ele deixa de ser consumidor para ser um consumerista. Aquele sujeito que consome porque tem que consumir. E os produtos hoje, eles são datados, eles são fabricados para ter uma duração muito pequena. E aí, então, novos produtos têm que ser lançados com novos benefícios, com novos elementos, para justificar a obsolescência e a compra do outro produto. É nesse sentido que o homem se vê preso numa armadilha. Um dos principais incentivadores do consumo exagerado é a publicidade, que cria necessidades e estilos de vida. Com o advento da mídia, nós vivemos numa sociedade mediatizada, onde todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, tudo aquilo que pensamos, até aquilo com que nos indignamos, são inculcados pela mídia, porque a mídia tem uma força muito grande, inclusive para a modulação dos discursos dos políticos. Então, a nossa vida é mediatizada. E, nesse sentido, como é que a mídia se sustenta? Através do consumo. O consumismo pode ser considerado algo preocupante quando torna as pessoas dependentes de marcas e produtos. No entanto, como aponta o professor Denilson Carlos Dias, o consumo é importante. E o governo sempre incentiva as pessoas a comprarem mais para movimentar a economia. A questão do consumo e o incentivo ao consumo tem a ver com a questão do desenvolvimento econômico e as prioridades que o governo tem em relação a isso. Mas no momento de curto prazo, principalmente quando você percebe que ainda há condição de produzir mais, muitas vezes incentivar o consumo é bom para a economia, porque faz com que indústrias que ainda não estão na sua capacidade máxima de produção, produzam mais, né? E aí com isso aumenta também a renda das pessoas, porque se você consome mais, produzindo mais, você também aumenta a renda. O que leva as pessoas a consumirem tanto ultimamente, a comprarem itens que muitas vezes elas nem necessitam? Para a gente entender o consumismo exacerbado, a gente precisa pensar do ponto de vista subjetivo, humano, das necessidades, dos desejos, e do ponto de vista objetivo, das influências ou das interferências sociais e culturais. Então, a gente precisa pensar que o consumismo é um fenômeno que é um desdobramento do sistema capitalista, né? Então, sua razão de ser vem da ideia de vender, de obtenção do lucro
através de produtos, né, de bens duráveis ou não, e que é um mecanismo também da indústria cultural, o consumismo, né? É um mecanismo que vem, depois aí da Segunda Guerra Mundial, no sentido de acelerar as relações produtivas e que muda todo o sistema a partir, aí, então, não apenas do consumo de bens duráveis, mas também de ideias. Professora, os nossos telespectadores também têm dúvidas e preocupações a respeito do consumismo. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se o consumismo é uma doença. É muito comum, então, na clínica, pessoas chegarem com problemas de ansiedade, de compulsão, né, de depressão, e o seu comportamento muitas vezes envolve o consumismo exacerbado. Como que funciona, né, o consumismo exacerbado no caso da doença? É como se ele fosse uma fuga. A pessoa ela tem uma identificação extrema com os produtos e, a partir dessa identificação, muitas vezes ela encobre algumas frustrações, alguns problemas inconscientes. Então, busca essas pessoas que consomem de forma exacerbada, elas buscam a satisfação imediata na compra de produtos. E, professora, qual seria a diferença entre um consumo normal que uma pessoa deve fazer no sistema capitalista em que a gente vive, de um consumismo exacerbado, aí, de um problema psicológico? Numa situação em que o sujeito vai consumir de forma normal, ele vai ao menos refletir sobre aquilo que ele está comprando, né? Então, ele vai conseguir diferenciar necessidade de desejo produzido. Uma coisa é a necessidade, outra coisa é aquele desejo que foi produzido para ser consumido e para dar uma certa satisfação social, né? Porque o que acontece, a gente estuda a psicanálise e, com base no Freud, ele fala que a necessidade de identificação extrema leva o sujeito a uma regressão. Então, eu avalio, pelas minhas pesquisas, que o sujeito que consome indiscriminadamente, na verdade, ele sofre um processo regressivo, ele quer ser especial, ele quer ser diferente, amado, desejado, né? Então, é daí que vem essa identificação extrema com produtos que, às vezes, ele nem precisa. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que avaliar e refletir sobre a real necessidade em relação ao produto. E a senhora acredita que a publicidade, ela tem uma parcela, talvez, de culpa nisso? Que ela influencie pessoas, crie estilos de vida a serem seguidos? Eu não gosto da palavra culpa porque a publicidade ela manifesta trabalho, assim como o jornalismo, assim como a docência, né? Então, se ela manifesta trabalho, ela manifesta também contradição. Então, é claro que a publicidade foi criada para produzir desejos, para atender à indústria cultural. Por outro lado, a publicidade, como ela é uma manifestação do trabalho, e ela é contraditória, ela pode também, sim, eu acredito que ela pode militar a favor da educação. Porque, na verdade, hoje, os meios de comunicação, eles também estão formando mentalidades, estão dentro, a televisão, por exemplo, né? Muitas vezes, ela forma muito mais do que, em tempo muito maior do que uma criança que vai para a escola. Então, ela acaba formando até, muitas vezes, mais que a escola. Deveria ser assim? Não, mas essa é a nossa realidade. Hoje a internet está formando mais do que a escola, por exemplo. Então, a publicidade, nesse sentido, ela tem sim uma responsabilidade, mas eu não diria que ela é a culpada. Eu acho que que os publicitários eles precisam se formar para compreender essas contradições e, a partir daí, atuar no sentido de estar esclarecendo as pessoas dos reais perigos do consumismo exacerbado. A senhora falou de formação. As crianças, às vezes, são as principais, as pessoas que mais veem televisão ou têm acesso a outras mídias e que, às vezes, são mais influenciadas por uma publicidade que é colocada em horários de programas específicos. O que os pais devem fazer para evitar que os filhos aí já comecem cedo com essa questão do consumo exagerado, procurem sempre novos brinquedos, novas roupas, sempre guiados aí um pouco pela publicidade? Olha, o limite é muito importante, né? Além do limite, o exemplo. Mas eu quero ressaltar o limite, por quê? Porque o limite significa segurança. E aí isso significa que a criança vai ter que aprender a ouvir não. Porque a criança que não sabe ouvir não, ela não sabe lidar com a frustração. Ela não sabe desenvolver aquilo que a gente chama de resiliência, ou seja, trabalhar a frustração no sentido de superar
né, essa frustração e construir algo de bom para a vida dela, para a sua formação. Então, o limite é muito importante. A criança ela tem que ouvir não, os pais têm de dar o exemplo. Por quê? Porque os pais precisam entender que o consumismo, ele afeta vários problemas sociais. Por exemplo, aliás, ele está diretamente ligado a muitos problemas sociais. Por exemplo, a violência, né, pequenos e grandes delitos, os impactos socioambientais, né, assim, o grande acúmulo de dejetos industriais, por exemplo. Também, como já foi dito aqui, a saúde mental, né, a compulsão pelo consumo, o ataque de ansiedade, enfim, quer dizer, as pessoas não imaginam o quanto que o consumismo exacerbado, ele contribui de uma forma bem negativa para o desenvolvimento da sociedade. Tá certo, professora. O Conexões agradece a presença da senhora aqui para conseguir elucidar um pouco sobre o consumismo. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E no próximo programa, o Conexões vai tentar fazer um prognóstico da economia para 2012. Você pode participar mandando perguntas ao entrevistado, sugestões de pauta, matérias prontas. É só mandar um e-mail para o Conexões ou então entrar nas nossas redes sociais. E no próximo bloco você confere como está a decoração natalina de Goiânia. E confere também uma matéria especial sobre o endividamento dos jovens. Fique aí, o Conexões volta em instantes.